E olha, o governador Flávio Dino anunciou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que o Maranhão recebeu a doação de US$ 1 milhão, que será destinado ao enfrentamento do novo coronavírus em todo o estado. A doação foi realizada por um fundo filantrópico internacional. O valor doado de US$ 1 milhão ultrapassa a quantia de R$ 5 milhões. O diretor regional da fundação explica que o Instituto abriu uma exceção por conta da pandemia para apoiar o Estado. A gente entende que em momentos como esse era importante valorizar esse tipo de parceria e o que o governador, o que o governo do Estado do Maranhão vinha fazendo, a forma como está enfrentando a pandemia, também apontando, como eu disse, não só olhando bastante para a emergência, né, uma situação muito grave, mas que foi olhada com cuidado, mas também pensando em como reconstruir o futuro, foi algo que fez com que a gente, como está fazendo em outras cidades, escolhesse o Maranhão para esse apoio. Os valores vão ser investidos em 3 áreas. Quase 50% vai ser destinado à área da saúde. O restante vai ser dividido para a economia solidária e também para a assistência social. Aproximadamente 5,3 milhões de reais doados pela Open Society. Nós vamos ter aproximadamente R$ 1,5 milhão, R$ 1.558.000 traduzidos em compra de medicamentos. Teremos a segunda ação no terreno da saúde, aquisição de equipamentos. São aproximadamente 4.000 itens para equipar UTIs que nós vamos comprar com esse recurso. Vamos comprar da agricultura familiar do Maranhão, aproximadamente de 75 municípios do nosso estado, 30.000 cestas básicas, e essas cestas básicas serão entregues nos municípios, para pessoas de baixa renda, porque nós sabemos que há insegurança alimentar derivada da paralisação econômica. E, finalmente, vamos continuar a ação sobre fabricação de máscaras caseiras. As 30.000 cestas básicas serão montadas com produtos maranhenses, comprados, por exemplo, de famílias quilombolas do interior. A rede estadual ainda atende mais de 500 pessoas que estão internadas em tratamento para a Covid-19. Mesmo com os números em queda, os equipamentos que serão comprados vão continuar reforçando o sistema de saúde. O governador também informou que participou de uma reunião com o embaixador dos Estados Unidos para tratar da instalação de um hospital de campanha em Bacabal. Fizemos essa reunião. E ele oficializou a doação de um hospital de campanha que será instalado na cidade de Bacabal. Então, nós continuamos com esses esforços de ampliação da nossa capacidade de atendimento, voltada inicialmente para o coronavírus. A gente segue falando aqui no Bom Dia Maranhão sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo do estado no combate e no controle da pandemia do novo coronavírus. E o governo anunciou novas medidas de combate à Covid-19 na região sul do Maranhão. Sobre esse e outros assuntos eu converso agora ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão com o secretário de Saúde do estado, Carlos Lula. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Eduardo. Bom dia a quem nos ouve nessa manhã. Secretário, o senhor esteve agora recentemente, chegou de viagem agora, estava na região sul do estado, município de Balsas, e verificou a realidade, principalmente daquela parte do estado, mas claro, o cuidado tem que ser ainda em todo o Maranhão, principalmente no interior do estado. Que tipo de ações o senhor já pode trazer aqui para a gente que devem ser adotadas, principalmente nesses municípios que estão sofrendo agora com o surgimento de novos casos, com mais pessoas internadas? Que tipo de medidas já estão sendo adotadas e devem ser adotadas para tentar conter o avanço aí da doença? É importante a gente destacar que a região de Balsas, ela talvez tenha sido a região com mais sucesso no enfrentamento da pandemia no estado. Ela é composta de 13 municípios e esses 13 municípios praticamente não houve casos durante o transcurso desses 4 meses. Ela está enfrentando o que a gente já enfrentou meses atrás, agora, somente agora. E esse achatamento da curva, essa necessidade de colocar os casos à frente, permitiu que a gente enfrentasse isso com maior tranquilidade. A gente foi ontem, a gente está ampliando em 50% o leito de UTI. Essa montagem já começa no dia de hoje, na região, porque ela já está há uma semana com 100% de lotação. A gente está mandando médicos também, que vão ficar à disposição
do município de Balsas, que é o polo da região, além de medicamentos que a gente está encaminhando, porque há, de fato, uma demanda muito grande na parte ambulatorial. A gente vai encaminhar medicamento para todos os 13 municípios. Mas a região de Balsas, com esse achatamento da curva ao longo do tempo, permitiu que tivesse a menor taxa de letalidade do estado, ela é menor que 1%, ela teve um número de pessoas infectadas pela Covid, proporcionalmente em relação ao estado. Então, são indicadores muito bons. A gente foi fazer essa visita à região, porque, de fato, havia preocupação com a lotação dos leitos de UTI, mas o prognóstico a gente espera aí que dentro de 2 a 3 semanas essa situação já esteja bem mais tranquila e a gente também consiga passar pela doença na regional de Balsas. A gente acompanhava também que o prefeito, o Eric, também pedia, o senhor também, secretário, e as autoridades ali, os profissionais de saúde, solicitando que as pessoas também precisam aí seguir as recomendações, a população do município de Balsas, daquela região, justamente para conter, que foi o que aconteceu aqui na grande ilha de São Luís. Aqui a gente percebe que a curva está mais controlada, bem como no município de Imperatriz, mas há uma preocupação muito grande, secretário, das pessoas, porque a gente percebe que tem muitas pessoas já saindo de casa, com a flexibilização do comércio normal, a questão econômica também tem que girar, mas tem muitas pessoas que já saem de casa sem a máscara, se aglomerando, não mantendo o distanciamento social recomendado, e se fala muito em questão de segunda curva, que até o governador Flávio Dino falou que não acredita e torce, inclusive, a torcida de todos nós para que não aconteça. Mas o que a Secretaria de Estado vem fazendo e como é que ela vem pensando essa questão para evitar uma segunda curva, claro, contando com a ajuda da população? Então, Eduardo, isso é importante a gente entender que não dá para empurrar a teoria dentro da realidade. A realidade se impõe. Então, assim, a realidade é que ainda não houve uma segunda onda, né? Não houve um segundo aumento de casos, como se esperava que pudesse acontecer. Até agora, mesmo com a flexibilização do comércio, a gente tem uma estabilidade de casos. Mas essa estabilidade de casos e a diminuição dos nossos leitos, a ocupação dos nossos leitos hospitalares, seja de enfermaria, seja de UTI, não pode levar ao erro da gente achar que já venceu a doença. Não venceu. A gente não tem vacina ainda, né? Se a gente não tem vacina, a gente também não tem, por consequência, a imunidade coletiva. O pessoal chama aí de imunidade de rebanho. Não há ainda. A gente tem um número de casos, esse número de casos tem se mantido estável dia a dia. A gente tem em torno aí de 100 casos por dia em São Luís já há algumas semanas, em torno de 1.500 casos no interior do estado. Isso não dá nem 10 casos por município, se a gente considerar os 217 municípios. Não é um número alto. É um número que a gente consegue controlar com nossa rede hospitalar, mas a gente tem que pensar que a gente não pode estar brincando de loteria. Essa doença, pelo menos no Maranhão, ela mata em torno de 2,5% dos infectados. Então ninguém vai estar torcendo aqui para ser infectado. De cada 200 pessoas, 5 vão a óbito. Pode ser você, pode ser alguém de sua família, pode ser um amigo seu, um conhecido seu. Então ninguém quer ir a óbito. Então a gente pede cuidado para a população. Em Balsas, houve restrição, inclusive, de venda de bebida alcoólica, o pessoal estava brincando muito, né, fazendo festa em chácara, em sítio. Isso tem acontecido também aqui em São Luís, na Grande Ilha. A gente pede a compreensão das pessoas exatamente para isso, para evitar esse tipo de conduta, sob pena de, aí sim, a gente poder ter uma segunda onda e um número de casos bem alto. A gente sabe que, sobretudo, a população mais nova, ela acha que é imortal, né? Ela acha que não vai morrer, acha que não vai pegar doença, ou acha que se pegar doença vai pegar da forma leve. Bem, não é bem assim. Infelizmente, a gente perdeu vidas, perdeu pessoas novas para a doença, pessoas com um pouco mais de 20 anos de idade, sem nenhum tipo de comorbidade. Então, a gente pede para a população prudência, né? Uso de máscara, manter distanciamento social e fazer a higiene correta das mãos. Isso ainda é o que vai nos salvar da doença. Secretário, a questão do estudo sorológico, já teve início o projeto piloto? Como é que está essa fase aí do estudo sorológico, que é outra importante etapa aí no controle da pandemia? O estudo sorológico teve projeto piloto no dia de ontem, foi um sucesso. Então isso quer dizer que na segunda a gente começa com tudo, né? Já nos 69 municípios do estado. Então a gente espera em 2 semanas já ter esses resultados colhidos. Provavelmente na 3ª semana a gente já vai fazer a divulgação dos resultados. Esse estudo sorológico vai permitir mapear a doença. Tem sempre a pergunta, de fato, quantos maranhenses foram infectados pela Covid-19?
A gente sabe, sempre trabalhou com a margem alta de subnotificação, que acontece em todas as pandemias, não só no Maranhão, mas em todos os países do mundo. E a gente precisa fazer esse estudo para saber que caminhos a gente vai traçar para combater a doença agora, nesse segundo momento. Os primeiros estudos da Universidade Federal de Pelotas apontou aí no Brasil uma subnotificação de pelo menos 6 vezes o número. Então, é como se a gente tivesse algo em torno de 600 mil maranhenses que teriam tido contato com a doença, estaria quase 10% da população do estado. Isso pode ter acontecido e a gente só vai ter essa resposta com o estudo sorológico que vai mapear o contágio do vírus aí em todas as regiões de saúde do Maranhão, em 69 municípios, e aí a gente vai ter a partir de como a gente faz, igual pesquisa eleitoral, o pessoal possa entender, a gente faz aí mais ou menos 4.100 pessoas terão seu sangue colhido para a gente fazer a proporção disso para a população do Maranhão de modo geral. Secretário, só para a gente finalizar, agora como secretário de Saúde do Maranhão e também como presidente aí do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, a gente viu agora há pouco, recentemente, que o Tribunal de Contas da União identificou que o Ministério da Saúde gastou cerca de 30%, da totalidade dos 100%, gastou apenas 30%, cerca de 30%, segundo o próprio Tribunal de Contas, no combate à pandemia. Como é que o senhor avalia esse dado e como é que está esse diálogo do Ministério da Saúde, até como presidente do Conselho Nacional de Secretários, como é que está esse diálogo do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais, esse direcionamento para controlar a pandemia? A gente percebe que alguns estados está descontrolado, aqui no Maranhão está mais controlado e outros estados também já há um avanço nessa questão do controle. Como é que está esse diálogo entre o governo federal e os governos estaduais? A gente tem tentado aproximar os governos estaduais do Ministério da Saúde. Tem tido um diálogo franco e aberto com o Ministério, inclusive para criticar. Por exemplo, não faz o menor sentido ter dinheiro, recursos disponíveis e o Ministério simplesmente não conseguir executar esses recursos, né? Isso, de fato, demonstra a ineficiência, nesse caso, do ponto de vista financeiro. A gente precisa desses recursos para o enfrentamento da pandemia. A gente tem hoje uma preocupação especial com o centro-oeste e com o sul do país. Na semana que vem, eu estarei em Brasília, a gente vai ter uma reunião de todos os secretários de Estado com o ministro Pazuello. Eu fiz esse convite a ele anteontem, ele de pronto já confirmou presença. Então, na quinta-feira da semana que vem, eu estarei lá em Brasília, exatamente para tratar desse enfrentamento da doença, colocar todos os pontos de dificuldade dos estados, não só essa mais ação do orçamento, mas, por exemplo, hoje a gente tem falta em todos os estados da federação do kit intubação. Falta medicação hoje para a gente intubar pacientes. Isso é gravíssimo. Há um desabastecimento, de um modo geral, do mercado nacional e a gente tem que tomar atitudes em relação a isso, inclusive para corrigir esse tipo de distorção e para que a gente não perca mais pessoas por falta de medicação. A gente tem feito esse alerta há pelo menos um mês ao Ministério da Saúde e a gente espera que nessa semana que se inicia a gente tenha uma resposta pronta do Ministério para essa problemática. Secretário Carlos Lula, secretário de Saúde do Estado, obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Eu sei que a agenda é corrida, a agenda é cheia e nós estamos ainda na pandemia, ações, medidas, esse estudo de combate aí à pandemia do novo coronavírus. Que o senhor faça uma boa viagem, que traga boas notícias aqui para o Estado do Maranhão, bem como para todo o país, envolvendo essa questão do diálogo, dessa parceria entre o Ministério da Saúde e os governos estaduais. Muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia, bom fim de semana. Eu que agradeço, Eduardo.